Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vou finalizar junto com vocês este bolo que já está coberto com pasta americana, mas a técnica que eu quero mostrar é dessa flor aqui, fácil de fazer, ela é aplicada diretamente sobre o bolo e dá esse efeito muito bonito, valorizando o trabalho de vocês. E para fazer a flor, eu tenho aqui pasta de açúcar, você pode utilizar a pasta americana com um pouquinho de CMC, que é um espessante, vai ajudar no processo da secagem e na estabilidade das pétalas, ou então a massa de flores, que é uma pasta de açúcar própria para flores. Eu já tingi com um pouquinho de corante amarelo, deixei nesse tom aqui um pouquinho mais fechado, para dar um toque de elegância para o bolo, mas você pode utilizar o corante da sua preferência ou fazer um bolo todo branco também. Além da pasta, eu vou utilizar os cortadores de pétalas, tenho aqui 3 tamanhos. É importante você ter tamanhos variados para você conseguir uma montagem bem harmônica e também eu tenho aqui o texturizador de pétalas. Além disso, o rolinho para a gente abrir a pasta e eu coloquei um pouquinho de amido nessa trouxinha aqui, que ajuda também na hora de abrir a pasta americana ou a pasta de flores para que ela não cole na superfície. Agora, ó, mão na massa. Para iniciar, já vou colocar um pouquinho de amido aqui na superfície, pegar um pedaço da pasta, pode ver que a pasta é bem maleável, bem fácil de trabalhar. Vou massagear um pouquinho a pasta para ela ficar um pouquinho mais macia e agora é só abrir. Se a pasta grudar no rolinho, pode também colocar um pouquinho de amido, só não exagera na quantidade de amido, senão você vai começar a ressecar a pasta. E olha como essa trouxinha é importante, porque ela não deixa cair muito amido. E para fazer a trouxinha, eu coloquei aqui, ó, amido de milho dentro de um paninho. Sabe esses paninhos que são multiuso, que a gente usa em casa, que eles são descartáveis? Então você pega um bem limpinho, tirado da embalagem e coloca o amido aqui dentro. Faz essa trouxinha e aí você tem, ó, controle na hora de colocar o amido. Então, ó, abre aqui delicadamente. O importante é manter a mesma espessura e deixar também essa pasta aberta bem fininha, para a gente ter bastante delicadeza nessas pétalas e também um movimento harmônico. Abri a pasta bem fininha, ó, bem uniforme. E agora sim eu vou cortar as pétalas. Lembrando que eu tenho aqui 3 cortadores, 3 tamanhos diferentes. Então eu vou cortar em todos os tamanhos. Agora sim temos algumas das nossas pétalas já cortadas. E para dar aquele movimento bem natural de flores, eu vou utilizar esse silicone texturizador, super fácil de achar em lojas de confeitaria. Também tem de diversos formatos, diversos tipos de texturas. Então, e é bem facinho de usar. Então eu coloco aqui, ó, a pasta em uma das faces, a outra eu coloco sobre a pétala e é só apertar. Se você quiser, você pode até, ó, fazer com um rolinho assim. E olha que bonito. A marcação já fica na pasta. Se você quiser, você pode dar até uma puxadinha aqui em cima, para ficar mais natural. E essa forminha aqui, ó, que a gente utiliza na Páscoa para fazer ovinhos de chocolate, eu vou usar para me ajudar a dar o movimento da pétala. Então a secagem da pétala eu vou fazer aqui. Então é só colocar a pétala dentro da forminha e ela já vai secar com aquele movimento natural. As pétalas já estão finalizadas, já passaram pelo processo de secagem, então olha como fica a curvatura delas depois de secas. Isso vai garantir um movimento mais natural e mais bonito para a montagem da nossa flor. E para montar a flor, como vocês podem observar, a gente tem uma junção de pétalas. Tem as grandes, as médias e as pequenas unidas. Então eu vou começar primeiro pelas maiores, fazendo o desenho da flor. Para fazer a colagem, vou utilizar o glacê real e vou colocar aonde eu quero que a minha flor termine. Com as outras pétalas maiores, eu vou fazendo a delimitação da flor, ou seja, onde eu quero que ela termine, e aí depois eu faço o preenchimento.
Olha que linda que tá ficando a flor. Então eu tô colocando as pétalas. Comecei pela parte de fora, fui colocando a parte de dentro e às vezes, quando vocês perceberem que falta algum volume em algum lugar, você pode ainda agregar, ó, colocar uma pétala na parte de trás. O importante é sempre pensar no movimento natural de uma flor. E quando eu faço decoração, um projeto como esse aqui é um ótimo exemplo de algo que eu sempre gosto de dizer e lembrar. A decoração de um doce, de um bolo, tem valor. Às vezes as pessoas se concentram somente nos ingredientes, mas esquecem todo o trabalho, todo o tempo necessário para fazer uma decoração como essa, que exige técnica, estudo, anos de preparo, além também de um olhar artístico. Então pode ver, olha o tempo, cuidado, cada pétala sendo colocada no seu lugar. A gente analisa, olha de longe, olha de perto para entregar uma decoração bonita. Por isso que quando nós falamos de bolos artísticos, não faz sentido calcular apenas o valor, o custo dos materiais, porque cada detalhe agrega valor ao produto. E quanto mais personalizado é o bolo, mais importante ainda fica você considerar o tempo de execução, a sua especialização na precificação desse bolo. E depois disso ainda surge uma outra etapa importante, que é saber administrar esse resultado. Muitas pessoas recebem um valor, colocam dinheiro na conta, esquecem dele lá e só vão lembrar desse dinheiro, desse valor, quando vão precisar comprar alguma coisa. E olha que legal, para esse problema, a Conta Negócio Mercado Pago tem uma solução muito interessante, que é o cofrinho. Com ele, o seu dinheiro pode render até 120% do CDI, enquanto você pensa nos próximos investimentos do seu negócio. E para quem empreende, pode ser uma ótima solução para deixar o dinheiro trabalhando enquanto planeja cursos, compras, equipamentos ou produções futuras. Pétalas todas aplicadas. Para fazer o miolinho da nossa flor, vou utilizar a mesma pasta, fiz uma bolinha, vou colar aqui, pode ser com o próprio glacê, um pouquinho de água, bem no centrinho, e vou fazer uma texturização. Vou passar o dourado aqui no miolo e ainda finalizar com os respingos em dourado. E para fazer os respingos, vou utilizar o pincel, o corante dourado e o álcool de cereais, e é só fazer esse movimento aqui, ó. Aqui está o nosso bolo com as flores aplicadas. Espero que vocês tenham gostado das dicas sobre decoração, sobre organização financeira e também sobre a valorização do trabalho. E se você empreende, abra sua conta negócio Mercado Pago e entenda como o cofrinho pode ajudar a render o seu dinheiro enquanto você planeja os próximos passos do seu negócio.